dia, galerinha. Hoje é dia 15/4 e nós vamos falar sobre regência verbal, certo? Então, só para dar uma lembradinha aí, a regência verbal é a relação que um termo exerce com o outro, certo? Que o completa. Vamos lembrar o que é reger. Lembra do mandar? Reger é mandar. Então, o regente na regência verbal vai ser o verbo e o regido vai ser o termo que completa o sentido do verbo, certo? Para isso, a gente tem que lembrar dos complementos nominais na análise sintática. Então, vamos lá para o lembrete que eu fiz aqui, ó. O verbo intransitivo, ele tem um X por quê? Porque ele não pede complemento, ele não precisa de complemento para que seu sentido seja entendido. O verbo transitivo direto, ele pede, logicamente, objeto direto. O verbo transitivo indireto pede também, logicamente, objeto indireto. E nós temos os verbos bitransitivos, que são os verbos transitivos diretos e indiretos. Logicamente, ele vai ter que ter os dois complementos, que é o objeto direto e indireto. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, ok? Pode vir o objeto indireto antes e o objeto direto depois. Isso não faz diferença. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente lembrar. Ó, eu amo você. O verbo amar é um verbo transitivo direto, porque quem ama, ama quem? Você. Quem é um pronome interrogativo que você usa para descobrir que é o complemento. Mas você não precisa de preposição. Então, o verbo, ele se liga diretamente ao seu complemento, sem auxílio de preposição. Por isso, ele é chamado de transitivo direto, certo? Logicamente, ele pede objeto direto. Vamos para o próximo exemplo. Ela gosta de você. Perceba que o verbo gostar, quem gosta, gosta de quem? De você. Então, você vai ter que usar o auxílio aí da preposição de, certo? Então, o verbo ele vai se ligar indiretamente através da preposição ao seu verbo. Por isso, ele é chamado de transitivo indireto e, logicamente, ele pede objeto indireto, certo? Aí, gente, nós temos os verbos intransitivos, né? Então, as flores nascem. Olha aí, as flores nascem. Pronto. Quando elas nascem, não completa o sentido do verbo, né? Aí vai ser, na primavera, um adjunto adverbial de lugar. Um adjunto adverbial de tempo, desculpa. Tempo. Então, galera, o adjunto adverbial de tempo aí, né? Deixa eu apagar aqui. Então, vai ser um adjunto adverbial de tempo. E isso só mostra o quê? A circunstância, né? A circunstância que as flores nascem. Tempo. Circunstância, mas não completa sentido de verbo, certo? Por isso o verbo é intransitivo. Quando você para que as flores nascem, você já entendeu. Você não precisa do restante da frase para que a oração seja compreendida, certo? Então, galera, por que nós estamos falando de regência de novo, só que agora com relação aos verbos? Porque é o seguinte, nós temos a relação de regência e sentido. Quando muda a regência, quando muda se o verbo tem preposição, se ele pede preposição ou não, muda o sentido da oração. Então, a transitividade verbal, ela está intimamente relacionada à regência verbal, certo? Então, olha lá. Coloquei o verbo aspirar aí, nós temos muitos aí no seu livro que nós vamos ver com calma. Mas como o quadro é pequeno, eu coloquei um exemplo para que vocês tivessem uma ideia do que vai se tratar a regência verbal. Então, o verbo aspirar. Então, nós temos dois sentidos para o verbo aspirar. O primeiro, desejar, almejar.
Então, quando eu vou usar o verbo aspirar com o sentido de desejar e almejar, ele vai ser sempre transitivo indireto, ou seja, ele vai precisar de uma preposição para completar o seu sentido. Então, aspiro a um melhor salário. Quem aspira, quem deseja, deseja a quê? A um melhor salário, almeja a quê? A um melhor salário. Então, quando você usa a preposição, o verbo aspirar ele vai ter o sentido de desejar, de almejar. Portanto, ele vai ser um verbo transitivo indireto, certo? Quando você usa o verbo aspirar no sentido de respirar, de sorver, de sugar, ele vai ser sempre verbo transitivo direto, ou seja, ele não vai precisar do auxílio da preposição. Então, olha lá, o menino aspirou uma peça de xadrez, ou seja, ele aspirou ou pelo nariz ou pela boca uma peça de xadrez. Com certeza ele vai precisar de um médico, né? Do auxílio de um médico, de um hospital. Então, galera, aspirar no sentido de sorver, de respirar, de sugar, vai ser transitivo direto. E assim, e isso vai acontecer com vários verbos, né? Nós temos uma lista bem extensa de verbos no livro de vocês. Então, agora eu convido vocês para que nós abramos o livro e vejamos calmamente, verbo por verbo e o sentido que ele vai ter dependendo da preposição, ou seja, de acordo com a regência do verbo, né, com a solicitação ou não de preposição, vai mudar o sentido da oração, certo? Então, eu vou parar aqui um pouquinho no mapa conceitual que eu fiz, para quem quiser estudar depois ou até mesmo para auxiliar no resumo, certo? E nos vemos no WhatsApp. Bye, bye.